torto, não tá não? Tá bom. Me avisa o horário também. 1 Coríntios 15, 51 e 52, todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 52, né? Eu não li o 51, né? Não. Eis, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Irmãos, essa passagem que a gente está lendo aqui de 1 Coríntios, ela vai dar continuidade naquilo que nós já começamos a falar. O primeiro tema, né, do primeiro dia, foi gerando filhos através da intercessão, da primeira parte. Depois nós falamos de bebês espirituais, depois de jovens espirituais, depois nós falamos da maturidade, varonilidade espiritual, e hoje nós vamos falar sobre o final do nosso propósito aqui na Terra, né? Deus, ele estabeleceu para todos nós um propósito, há um plano específico para cada um de nós. Cada um de nós nascemos e o Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe, pela fé nós cremos assim. Não é à toa que nós estamos aqui hoje reunidos ouvindo essa palavra. Nós estamos ouvindo porque Deus nos escolheu para a gente estar aqui e ouvir essa palavra. Nós tivemos muitas dificuldades. As pessoas que escolhem caminhar com Cristo, elas têm muitas dificuldades. Elas têm aflições. Elas precisam fazer escolhas, né, Davi? A gente precisa. Eu estava falando numa das ministrações que quando eu escolhi caminhar com Cristo, que eu entendi que o Senhor me escolheu, e eu aceitei esse convite, eu comecei a seguir ao Senhor, muitas coisas eu abri mão, eu tive que abrir mão. Eu abri mão de amizades, alguns amigos eu tive que escolher ficar longe deles, e outros amigos escolheram ficar longe de mim. Algumas coisas eu não conseguia largar, o Senhor tirou de mim. Os vícios que eu não conseguia largar, o Senhor tirou de mim, eu fui liberto. Cada pessoa Deus trata de um jeito, porque todos nós somos diferentes e sobre todos nós tem um propósito de Deus estabelecido. Algumas pessoas sofrem mais, outras pessoas sofrem menos. Algumas pessoas a sua dificuldade está na finança, outras pessoas a sua dificuldade está no relacionamento, outras pessoas a sua dificuldade está em se firmar em algum compromisso. Todos nós temos dificuldades. Alguns têm enfermidades que lutam contra ela há muito tempo e parece que Deus não responde. Nós aprendemos a viver com Cristo com as nossas dificuldades. Nós precisamos incluir Cristo nas nossas vidas, independente da circunstância que a gente está vivendo. Estou vivendo dias bons, o Senhor está incluso neles. Estou vivendo dias maus, o Senhor continua incluso nele. Estou vivendo dias de calmaria, o Senhor está nesses dias. Estou vivendo dias de luto, como a gente tem passado na família nesses últimos anos. O Senhor está... Deus não deixou de ser Deus porque eu estou de luto ou porque eu estou passando por problemas. Deus continua sendo o mesmo. E dentro desse propósito, há um propósito específico para cada um de nós. Deus quer que a gente cresça e que a gente dê frutos. O propósito do Senhor é que nós venhamos a servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e que venhamos a dar frutos para Ele. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, que são os frutos nossos, arrependimento dos nossos erros, mas nós precisamos produzir frutos para o reino, ganhar vidas, influenciar pessoas, ser
um fator de modificação na vida das pessoas que estão próximas a nós. Nós precisamos ter essa preocupação. E durante toda a caminhada nós passamos por várias fases. Fase de menino, fase de bebê, fase de criança, fase que já estamos mais maduros. E é essa fase em que estamos prontos para ser colhido como um bom fruto que está em uma árvore. Quando nós temos uma plantação e nós vemos que o fruto está no ponto da colheita, nós colhemos esse fruto. Quando minha mãe lá fez ontem um milho para a gente, e chegou o ponto da colheita do milho. Ela foi lá, quebrou o milho e fez lá para a gente um milho cozido, delicioso. Porque chegou o momento da colheita daquele milho. E é assim com a gente. Às vezes a gente se preocupa tanto, poxa, com a morte, e a gente fica triste mesmo, porque nós não nascemos, dentro de nós não temos preparação para enfrentar, por exemplo, a morte. Porque nosso corpo não foi preparado inicialmente para isso, mas por causa do pecado isso acontece. Então, mas chega um dia que nós somos colhidos. O Senhor tem uma promessa de colher toda a lavoura, que foi o que nós vimos aqui. Deus, ele tem a promessa de colher toda a lavoura, mas antes de colher toda a lavoura no arrebatamento, o Senhor vai colher um e outro. Uns e outros serão colhidos. A Bíblia diz que estariam dois em uma plantação, um seria colhido, levado, e o outro seria deixado. Então o Senhor tem um plano específico, tem uma hora específica, tem um prazo específico para cada um de nós na terra. Talvez o meu prazo esteja vencendo, talvez eu tenha longa data ainda, mas eu preciso buscar um amadurecimento espiritual para que eu tenha intimidade com Deus. Eu vou ler aqui algumas anotações, né? Ao ressoar a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Toda dor do crescimento durante a nossa vida acabará. Toda essa luta, toda essa dificuldade, toda essa dor que gera viver nessa terra, isso um dia vai acabar. As pessoas às vezes têm uma dor crônica, têm um calcanhar de Aquiles, têm um espinho na carne igual Paulo tinha. E isso talvez vai nos acompanhar por toda a vida. Paulo orou por 2 ou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele, e o Senhor falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não teve o livramento do seu problema, mas teve o fortalecimento de Deus sobre a vida dele, para que ele pudesse vencer aquele problema que estava sobre a vida dele. E nós vemos aqui, a nossa vida ela vai ter dificuldades, vai ter sofrimento. Nós vamos passar por momentos difíceis. Talvez você está passando por um momento difícil hoje, ou lá no futuro um momento difícil te aguarda, né? Todo sofrimento vai passar, mas ele que nós passamos vai gerar em nós espiritualmente, ele vai se tornar um dia para nós em glória. Toda dificuldade que nós passamos, se nós entendemos o propósito, ela vai ser transformada em nossa vida em coisa boa, em experiência, para que nós possamos usar talvez conosco mesmo, ou usar para orientar outras pessoas. É tão bom quando você senta próximo de uma pessoa que tem muita experiência, e talvez você esteja passando por um momento difícil, e aquela pessoa diz para você: olha, eu já passei por isso, eu sei como isso funciona, e faça isso, faça aquilo, age desse jeito, tome essa decisão nesse momento. E esse conselho você colhe para você, e você não precisa passar por aquilo, porque alguém já passou por você e te ajudou, te ensinou. E às vezes é isso que nós precisamos, como homens e mulheres maduras no Senhor, transmitir para as outras pessoas. As experiências ruins e boas que nós tivemos não diminuem o tamanho do nosso Deus, mas aumenta o nosso testemunho em relação às situações que nós passamos para ajudar as outras pessoas. Então todo sofrimento que nós já passamos, ele vai nos ajudar a amadurecer espiritualmente, e um dia todo esse sofrimento vai se tornar em glória para nós. Nosso corpo glorificado já estará aperfeiçoado, firmado, forte e fundamentado em Jesus. O versículo que nós lemos aqui, ele diz
que o nosso corpo, né, no versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormiremos, o apóstolo Paulo estava querendo dizer da morte. Nem todos nós passaremos pela morte, mas todos nós seremos transformados. Paulo escreveu isso há mais de 2000 anos atrás. Paulo escreveu que nem todos dormiremos. Por quê? Porque ele estava crendo, ele tinha uma convicção. Talvez ele acreditava que a geração dele veria o arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando o Senhor faz a colheita de todos da sua lavoura. Quando o Senhor do céu toca uma trombeta, e nós que aqui estamos, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz que nós seremos colhidos, levados para os ares, e encontraremos com o Senhor ali. Então nem todos nós dormiremos, Paulo estava dizendo, mas todos seríamos transformados. Quem dormiu será transformado, e nós que estamos aqui seremos transformados também quando o Senhor vier. Se o Senhor vier, por exemplo, nos nossos dias e nos arrebatar como igreja do Senhor, o Senhor nos levar, nós teremos o nosso corpo transformado. E nós teremos esse corpo perecível, aquela dor na coluna, aquele bico de papagaio, aquela dor nas pernas, aquela dor de cabeça, aquela dor de dente, tudo isso que a gente vive nessa vida, naquele corpo que o Senhor nos dará, quando Ele for nos buscar, ainda que nós formos buscados após a morte ou arrebatados juntamente com os nossos irmãos, o nosso corpo será transformado. Esse corpo fraco, esse corpo perecível, esse corpo tendencioso às coisas do pecado, porque a nossa carne, ela cheira a pecado, ela clama pelo pecado, ela busca pelo pecado, ela sonha com o pecado. A Bíblia nos orienta que nós estamos em constante luta, a carne contra o espírito. A nossa carne quer fazer as coisas erradas, a nossa carne pulsa pelas coisas erradas, mas o homem espiritual, o espiritual do homem, pulsa e busca pelas coisas de Deus. E nós vamos viver nessa luta até o dia, ou da gente descer para baixo da terra, ou da gente subir com o Senhor. Nós estaremos em constante batalha. E quem vai vencer? Aquele que se dedicar mais à vida espiritual ou à vida carnal. É como se fosse dois leões dentro de nós. Os dois, um você alimenta, o outro você não alimenta. Quando abre-se a jaula, os dois leões brigam, aquele que está alimentado ganha daquele que não está alimentado. Um leão é o carnal, que você alimenta com as coisas da carne, e o outro é o espiritual, que se alimenta com as coisas do espírito. Então nós precisamos nos alimentar espiritualmente, olhar mais para o Senhor, porque o nosso corpo será transformado quando o Senhor vier, e nada disso que nós passamos e perecemos hoje dura para sempre. Eu não sei qual é a luta que cada um aqui passa, mas o fato é que o Senhor tem uma promessa, que essa luta um dia ela vai terminar. Apocalipse 22, se não me engano é 2, o Senhor diz assim, que Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Vai chegar um dia em que não haverá mais pranto. Vai chegar um dia em que não haverá mais dor. Vai chegar um dia em que não haverá mais luto. Vai chegar um dia em que não haverá mais tristeza. Os hinos de tristeza, as músicas de angústia que nós temos no coração hoje, elas vão passar. E Deus vai enxugar toda lágrima, ou seja, a tristeza não vai habitar em nosso coração. Acho que é Apocalipse 22, se não me engano. Então nós precisamos, como homens e mulheres maduros na fé, 21:4, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Essa é a promessa, irmãos, para todos nós que caminhamos com Cristo, que perseveramos com Cristo. Essa promessa não é para aqueles que não tiverem dificuldade,
E não é para aqueles que só tiverem dificuldade. Essa promessa é para todos nós. Jesus certa vez ele disse que nós precisamos, para seguir a Jesus, nós precisamos negarmos a nós mesmos, a vontade da nossa carne, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Então tem uma cruz que nós precisamos carregar, tem dificuldades que precisamos carregar, mas elas não diminuem o tamanho do nosso Deus e também elas não nos impedem de alcançar a salvação através de Jesus Cristo. Talvez você, ou eu mesmo, estou passando por momentos difíceis e até mesmo vem sobre nós um desânimo, vem sobre nós uma dúvida. Será que realmente Jesus está olhando por mim? Será que o Senhor realmente se importa? Quem já se perguntou, será que Deus está olhando para a minha situação? Será que Deus está vendo a minha questão? Será que Deus está ciente de tudo que está acontecendo comigo? Quantas vezes nós nos perguntamos isso? E aí, por nós entendermos que Deus, quando Deus está, deve haver ausência de problemas, alguns, talvez até mesmo pastores ensinam que se Deus está presente tem que existir ausência de problemas, mas nem sempre é assim. Os nossos problemas não dizem que Deus não está conosco. Mas a maneira que nós lidamos com eles, nós colocamos o Senhor dentro da nossa vida para nos ajudar a gerenciar as nossas dificuldades e no final nós sermos vencedores diante delas. Eu imagino assim, que Adão, se ele não tivesse, Adão e Eva lá no passado, se eles não tivessem desobedecido a ordem direta do Criador, eles teriam uma vida maravilhosa, uma vida ausente de problemas. Assim que eles pecam, o Senhor diz para ele que a terra produziria espinhos, que ele teria que arar a terra, ele seria inimigo da terra, por causa do seu pecado. Então eu imagino que o homem, na sua natureza adâmica, antes de conhecer o pecado, a vida dele seria perfeita. Mas ele escolheu conhecer o pecado, e por causa dele, por o pecado de um homem, todos nós hoje temos as dificuldades que nós temos. Só que por causa de um homem também, Jesus Cristo, todos nós temos direito à salvação. Todos nós temos direito à vida eterna. Todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós entregamos uma vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de lutas. E alguns deles nós vamos viver a vida toda, porque são coisas que nós plantamos. Mas o Senhor estará conosco para nos ajudar, para nos dar força, para transformar as dificuldades que nós vivemos em experiências, para que nós consigamos vencer as dificuldades que estão por vir. Obrigado. 18 minutos. Amém. Então, para crer, as pessoas olhando para isso e vendo que nós temos dificuldade, e a busca do crescimento espiritual em nossas vidas gera dificuldades também, porque às vezes eu quero me indispor com alguém, mas aí eu lembro que eu estou buscando uma maturidade, eu tenho que ouvir muitas coisas e ficar quieto, eu tenho que suportar afrontas e ficar quieto, porque isso faz parte de um processo de amadurecimento, e no final, se eu sei que eu serei salvo, por que eu preciso passar por tudo isso? Então, para que crescer espiritualmente se crescer é doloroso? Eu não me lembro, mas a gente ouve reportagens de pessoas falar que quando a gente passa da fase de menino para adolescente e vai para jovem, o corpo todo dói. É assim, né, Diogo? Sente dores, não sei, diz que sente dor e tal, porque crescer dói. Crescer gera dor. Então, quando nós estamos crescendo espiritualmente, gera dor em nós, gera dificuldade. Se eu não sei que essa dor, essa dificuldade é fruto de um crescimento com o Senhor, eu desisto de crescer. Eu ouvi hoje um pastor dizendo, em uma das ministrações que eu estava ouvindo, que nós nascemos, desde que somos gerados, nós somos gerados para crescer. E se a gente não aceitar o crescimento, a gente tem problemas. Ele estava dando um exemplo, que a criança, ela nasce, ela fica no ventre até um determinado tempo.
até 9 meses, 36 semanas, parece, não sei. Sei que até 9 meses ela está ali. E até aquele período, ela está bem ali naquele ambiente. Mas chega um tempo que aquele ambiente passa a ser desconfortável para a criança. E esse desconforto gera dores na mãe, que são as contrações. É o tempo que a criança, aquele espaço já não é mais o suficiente, ela precisa crescer, e para crescer ela precisa nascer. E assim que ela nasce, a vida toda dela é de crescimento, até chegar no envelhecimento. E assim é conosco. Nós precisamos crescer. Precisamos ter desejo de crescer espiritualmente. Precisamos ter desejo de, além das nossas dificuldades, nós crescermos até chegar na estatura que Deus preparou para nós. E como que nós vamos crescer? Buscando as coisas de Deus. Como que nós vamos ter experiências com Deus? Procurando conhecer o Senhor. Eu estou fazendo um curso de barbeiro agora. E confesso para os irmãos que dá medo. Porque é tanta coisa que aparece para nós. O jeito de pegar tesoura e tantas coisas. Você olha para aquilo e fala, meu Deus, não vou dar conta. Mas é um processo de crescimento. Eu preciso entender, eu preciso aprender, eu preciso me dedicar se eu quiser crescer nessa área. E espiritualmente também é da mesma forma. Nós precisamos buscar conhecer o Senhor. Precisamos buscar entender o propósito de Deus para a nossa vida. E por que eu tenho que crescer? Porque o crescimento, o amadurecimento espiritual, ele faz diferença para nós hoje. É diferente e é muito, você percebe, a pessoa que cresceu espiritualmente, ela amadureceu espiritualmente, ela sofre menos. Ela se preocupa menos com questões cotidianas, ela tem uma visão além. Por exemplo, numa congregação, numa igreja em que as pessoas são meninos, eles desentendem por qualquer coisa, eles brigam por qualquer coisa, eles disputam uma cadeira para sentar. Ele fala, sentei aqui nessa quarta, nessa outra quarta eu quero sentar aqui também. Briga por besteira, que é desnecessário. Mas quando nós recebemos um crescimento de Deus, nós não vamos sofrer por causa de uma cadeira. Aleluia. Nós não vamos sofrer por causa de um dia que não tivemos um espaço que gostaríamos de ter. Porque nós sabemos que nós estamos crescendo, e crescer é importante para nós. Quando você olha uma pessoa que não cresceu de acordo com que a natureza foi proposto para ele, você percebe que essa pessoa tem problemas, né? Quanto mais andarmos no caminho da vida, mais fruto daremos, e maior será a nossa recompensa no julgamento final. Irmãos, nós precisamos crescer, e nesse crescimento nós precisamos dar frutos para o Senhor. Como eu disse numa outra ocasião, o Senhor ele não é como nós, que uma criança gera outra criança. Para nós gerarmos fruto para Deus, nós precisamos ter um amadurecimento espiritual. Então, para que você comece a gerar frutos no ministério que Deus te colocou, ou na sociedade que você colocou, você precisa desse crescimento, desse amadurecimento espiritual, para que haja crescimento nas nossas vidas, né? Apocalipse 22, 12, diz assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nós não somos salvos pela obra. Não é o que nós fazemos que nos traz a salvação. Nós somos salvos por Cristo, pela graça, por meio da fé. Mas uma das evidências que nós somos salvos e estamos sadios e estamos crescendo e amadurecendo espiritualmente é dar frutos. E quando nós damos frutos, o Senhor nos dá recompensa. Quando todos aqueles que forem salvos, haverá num grande dia lá o julgamento das obras, onde o Senhor vai selecionar, vai pegar todos os salvos, aqueles que subiram na colheita do arrebatamento, aqueles que desceram para a terra e depois subiram com a igreja. O Senhor vai olhar um por um e vai analisar as obras desses salvos e vai dar recompensas para eles, dará galardão para eles. A Bíblia nos diz que nós teríamos uma coroa em nossa cabeça. Se a gente entender que temos uma coroa, vamos entender que o galardão são pedras preciosas
que são preparadas para serem postas em nossa coroa, quando nós perseverarmos até o final e formos colhidos pelo Senhor. Uma coisa é fato, irmãos, o Senhor vai nos colher, mais cedo ou mais tarde. O Senhor vai nos chamar, a nossa senha será chamada e nós ou partiremos antes, individualmente cada um, ou seremos arrebatados juntamente com a igreja para encontrar com o Senhor nos ares. Há uma promessa liberada sobre a nossa vida e essa promessa vai se cumprir, porque essa promessa é da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Além disso, a maturidade espiritual não permite que nos desviemos das veredas da justiça. Às vezes nós vemos uma pessoa que ela consegue caminhar bem, ela firma um tempo, ela congrega bem, de repente ela some, de repente ela desanima, de repente ela se afasta. E nós pensamos, por quê? O que aconteceu com essa pessoa? Alguns dizem por causa das lutas, é por causa das dificuldades, é por causa dos problemas, mas é por causa da falta de maturidade que as pessoas se afastam, que as pessoas desanimam. Se você está pensando em desanimar ou pensando em se afastar, eu te falo que você precisa de maturidade espiritual dentro do teu coração para que você consiga resistir às dificuldades. Então, por que eu devo buscar o amadurecimento? Para conseguir sobreviver às dificuldades, não atribuir as dificuldades à ausência de Deus. Nem sempre as dificuldades que nós passamos é porque Deus está ausente. Muitas vezes nós abandonamos o Senhor, fazemos outras escolhas, mas todas as vezes, ainda neste tempo, que você que porventura abandonou o Senhor, se você levantar as tuas mãos e buscar socorro do Senhor, Ele estará presente para te socorrer. Então, além disso, a maturidade permite que nós não desviemos das veredas da justiça. O homem e a mulher maduro, experiente no Senhor, ele não se deixa levar por tentações e por coisas por propostas que muitas vezes nem são tão boas. Então, quando eu sou maduro, eu sei diferenciar, eu sei pesar as coisas e eu consigo resistir com mais firmeza às tentações que vêm contra a minha vida. Isso assegura que estaremos santificados com Jesus, quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja santa, pura e sem mácula. Efésios 5:27 fala que Jesus vai buscar uma igreja sem mácula e sem ruga. Não sei se vocês já leram. Efésios 5:27. A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. Sabe quem é o povo irrepreensível? É o povo que caminha com o Senhor. Às vezes, irmãos, nós caminhamos com Cristo, mas ainda deslizamos, falhamos em algumas coisas, pecamos de alguma forma. Mas o Senhor diz que a igreja que será apresentada como noiva, para Ele é uma igreja sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Porque aquele que está em Cristo, irmãos, ele não pode ser repreendido por Satanás. Nenhuma condenação há, João 3,16 diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, se eu estou em Cristo Jesus, se eu crucifiquei a minha carne, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não há acusação contra mim. Aleluia. Satanás chegou diante de Deus, numa reunião de anjos, e apontou o dedão no intuito de acusar alguém. Né? A Bíblia não fala que Satanás foi lá para acusar Jó, mas ele foi na intenção de acusar alguém. E Deus olha e fala: observaste o meu servo Jó, homem bom, reto e temente a Deus. Satanás estava com a ideia de achar alguém, e o Senhor apontou Jó e ele foi acusar Jó. Mas nenhuma acusação que ele fez contra Jó prosperou, porque Jó estava no Senhor. Jó falhou, Jó se entristeceu, Jó chegou até a amaldiçoar o dia do seu nascimento.
mas o Senhor estava com Jó. E ele foi como essa igreja, sem mácula, sem ruga, irrepreensível diante do Senhor. Satanás procurou ruga, procurou mácula, procurou coisas erradas em Jó, ele não achou. E o Senhor, a Bíblia diz que restituiu a vida de Jó, depois que ele orou pelos seus inimigos, ele foi abençoado e Satanás não encontrou acusação sobre ele. Se você está em Cristo, se você já aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador de sua vida, não há acusação contra você. Você é uma igreja sem mácula e sem ruga, e sem defeito, e é irrepreensível diante de Deus, se você está buscando seguir os caminhos do Senhor. A boa notícia é que no crescimento espiritual, para a gente concluir, não tem desgaste. Quando a gente cresce, quando nós chegamos à idade, até os 25 anos, a gente está ladeira acima. Passou dos 30, a gente está ladeira abaixo, começa a aparecer as dores, começa a aparecer o peso da idade, e o nosso corpo vai definhando, porque ele tem um prazo de validade, até o dia do Senhor nos chamar. Mas espiritualmente falando, o nosso corpo não envelhece. Um homem de 80 anos, de uma criança de 5 anos, de 10 anos, de 12 anos, ele tem o mesmo vigor físico e espiritual no Senhor. Glória a Deus. Talvez o senhorzinho de idade, o homem de 80, a mulher de 80 anos, não tem mais força nas pernas, não consegue mais correr, mas o mesmo acesso que ele tem diante de Deus, qualquer outra pessoa que esteja no mesmo caminho também tem. Não há envelhecimento espiritual, e essa é a boa notícia. Você pode ter 20 anos, 30 anos, 100 anos, espiritualmente a tua idade é a mesma. É a idade de uma pessoa madura, é uma idade de uma pessoa experiente e de uma pessoa que vence as dificuldades e que espera a vinda do Senhor. Mariana, o exemplo foi Josué, que em 80 anos ele foi lá e fez uma grande obra. Lutou e venceu, quando ele foi tomar posse da terra prometida. Então o crescimento espiritual dói, mas dói no nosso corpo físico, mas o amadurecimento espiritual nós chegamos. O último estágio espiritualmente falando do nosso corpo é a maturidade. Depois disso não há envelhecimento para nós. Nós estamos maduros e vamos viver maduros com 100, com 120, com 80 anos. O nosso aspecto de maturidade será o mesmo. O vigor físico diminui, mas o aspecto de maturidade, que é a intimidade, o relacionamento com Deus, ele é o mesmo sempre. E 2 Coríntios 4,16 diz assim: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Então mesmo que as suas forças físicas estejam terminando, o homem interior, espiritual, ele se renova a cada dia. Amém? Enquanto o nosso corpo físico, até a nossa alma, perde o vigor, o espírito é renovado. Não há envelhecimento espiritual. Há apenas renovação espiritual e restauração.